Vamos aí ouvirmos. Não anulo a graça de Deus. O apóstolo São Paulo, batalhando com a igreja da galáxia, os Gálatas. Você sabe que Paulo teve problemas com a igreja de Corinto e estava tendo um problema com a igreja da galáxia, os Gálatas, e ele teve alguns conflitos, e um dos maiores conflitos era com a salvação, que todos nós queremos fazer alguma coisa, para termos o direito à salvação, e a salvação não é por méritos próprios. Nós pensávamos, antes de conhecermos o Evangelho, porque nós pensávamos que a fé vinha de nós, que a salvação era produzida por nós. Nenhum ser humano conseguirá produzir a salvação. Você pode ser uma pessoa honesta, de boa índole, ter um caráter perfeito, um homem e uma mulher de uma só palavra, mas isto não te garante a tua salvação. É incrível, Quando a Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém, é verdade. Que quando nós pensamos que a salvação tem alguma participação humana, Deus é obrigado a dividir algo que Ele não divide, que é a sua glória, o seu poder de mando, seu poder de dizer isto ou aquilo. Então vamos aí, Gálatas capítulo 2, o versículo, vamos ler do versículo 16 ao 21. Minha amada, querida, abençoada, põe na versão nova para mim, fazendo um favor. Gálatas capítulo 2, versículo 16 ao 21. Diz assim. Vamos agora. 16. Mas sabemos que todos são aceitos por Deus somente pela fé em Jesus Cristo, e não por fazerem o que a lei manda. Olha que coisa maravilhosa, hein? Assim nós também temos crido em Cristo Jesus, a fim de sermos aceitos por Deus pela nossa fé em Cristo, e não por fazermos o que a lei manda. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. Ah, papai, fala com eles aí fora, Senhor. Fala aí com os batistas, com os assembleanos, com o Universal, fala aí com os irmãos da Casa da Bênção, da Metodista. Fala para eles, Senhor. Ao procurarmos ser aceitos por Deus, por estarmos unidos com Cristo, fica claro que somos pecadores, como os não-judeus. Mas será que isto quer dizer que Cristo trabalha em favor do pecado? Claro que não. Se eu, depois de ter destruído a lei, começar a construí-la de novo como meio de ser aceito por Deus, o fim da lei é Cristo. Aí sim, fica claro que eu havia quebrado a lei, pois quanto à lei, estou morto pela própria lei, ou seja,
Eu sou incapaz. Essa palavra morto quer dizer, eu sou incapaz. Paulo chegou à conclusão que ele seria incapaz de obedecer à lei. Então ele fala, eu estou morto para ela. Eu não vou conseguir. Estou morto. A fim de viver para Deus. Eu fui morto com Cristo. Isso aqui é bom, hein? Eu fui morto com Cristo na cruz. Eu também. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Eu me recuso a rejeitar a graça de Deus. Se é por meio da lei que as pessoas são aceitas por Deus, então a morte de Cristo não adiantou nada. A morte de Cristo não adiantou absolutamente nada. Na versão Almeida 21 ele diz: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Vamos orar, falar com Deus. Eu te amo, Jesus. Nós te amamos. Estamos aqui reunidos, cantamos, demonstramos, não só por fora, mas também aquilo que está por dentro de nós. Porque o Senhor mesmo disse através do profeta Isaías, e o Senhor repetiu lá em Mateus: o povo me honra, me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Tu és conhecedor da nossa mente. O Senhor não está preocupado com a forma que cantamos. Devemos oferecer sempre o melhor, mas não é as palavras, não é as palavras que chegam a Ti, Senhor. Quando nós estamos cantando ou quando estamos orando, eu acredito que o Senhor tapa os ouvidos e aspira o que está dentro do nosso coração, porque sair coisas pela nossa boca é fácil. Agora, esconder de Deus o que está dentro do nosso coração é difícil. Eu quero falar com a minha boca, mas eu quero que o meu coração confirme aquilo que sai pela minha boca. Eu te louvo, meu Deus, eu te respeito, eu te sirvo, eu te sigo, eu vou caminhando junto com os teus filhos, jogando a semente, ajudando pessoas, e o teu Espírito fará o restante. Nós agradecemos no nome santo de Jesus, e o povo de Jesus diz amém. Dá um glória a Deus. Obrigado, irmão abençoado. Não anulo a graça de Deus. O que quer dizer anulo? Vem anular do verbo, né? Quer dizer, não cancelo, não apago, não aniquilo, não invalido, não elimino, não aborto,
não acabo, não vou abolir. Paulo estava tendo um choque com ele. Ele estava mostrando à igreja da Galáxia o que se passou com ele. Porque você não pode falar o que se passa com os outros. Você tem que falar o que se passa com você. A obra redentora, o poder de Deus, sabe, a existência da verdade dentro de nós, a vivência dela, a prática desta verdade. Então é isto que tem que ser evidenciado todos os dias por cada um de nós. Então, Paulo, ele foi claro, põe lá no versículo 21, ele disse: não anulo a graça de Deus. Ele diz ali: eu me recuso a rejeitar. Então a palavra anular quer dizer recusar. Eu me recuso a cancelar a graça de Deus. Eu não quero, em hipótese nenhuma, fazer parte daqueles que tentam cancelar a graça de Deus. E o que é tentar cancelar a graça de Deus? O que é tentar? Tentar cancelar a graça de Deus é você achar que você tem merecimento próprio. Então, Deus faz isso por mim, Deus faz aquilo por mim, porque eu fiz isso e eu fiz aquilo. Então, a gente está tão acostumado com essa moeda de troca, tudo é troca, né? Tudo é troca, família, filhos com os pais, pais com os filhos, marido com a esposa, esposa com o marido. Nós vivemos assim num jogo de dar e toma, toma e dá e toma, né? E nós nos acostumamos com isso e achamos que isto também tem a ver com Deus, né? O nosso relacionamento com a mulher, com o marido, com os filhos, com a mãe, com o pai, não é o relacionamento que nós temos que ter com Deus. Então, a primeira tentativa de anulação da graça de Deus é você achar e eu acharmos que por merecimento, por alguma coisa que eu faço todos os dias, por um rito que eu sigo todos os dias, né? Tem gente que diz, porque eu oro só de joelhos, e o outro diz, porque eu oro só de madrugada, o outro diz, porque eu jejuo, o outro diz, porque eu estou sempre no monte, o outro, eu estou sempre nas consagrações, não, e eu estou sempre, sabe? Então aí começa a ter o merecimento próprio, e quando nós colocamos o nosso sacrifício e através dele nós merecemos a salvação, nós estamos tentando anular. Não anula, ninguém anula a graça de Deus. Nós tentamos anular, ninguém consegue anular a graça de Deus. Ninguém pode anular o que Deus já decretou. Ninguém pode anular a bênção de Deus sobre a tua vida. Ninguém pode anular a cura. Ninguém pode anular nada que Deus já decretou sobre a igreja. Amém? Então, o que é tentar anular? Paulo diz: eu me recuso a rejeitar. Eu me recuso a rejeitar a graça de Deus, pois, se é por meio da lei que as pessoas são aceitas, ele está falando que havia uma briga, um debate. Você vê aqui nesse capítulo aqui mesmo, você vê Paulo e Pedro, Paulo enfrentando não só Pedro e os seus muchachos. Então havia ali uma confusão, e Paulo se levantou como um enviado de Deus, que ouviu Deus, que sabia o que é a separação. Paulo entendeu que a palavra de Deus era uma espada que separa. Paulo sabia aonde termina a lei e aonde começa a graça. Paulo ele entendeu isto, ao ponto do apóstolo Pedro dizer: Paulo fala coisa muito difícil, muito difícil. Então é muito difícil mesmo. Então diz que o povo vive por esse meio aqui. Se é por meio da lei que as pessoas são aceitas por Deus, então as pessoas acham que elas não precisam de Jesus, elas não precisam de congregar, elas não precisam de ter comunhão, basta elas dar sopão nas esquinas, basta elas
dar comida para mendigo, basta ela ir no asilo uma vez por ano, basta elas dar um presentinho no final do ano, fazer uma mesa grande para os mendigos comer pelo menos uma vez por ano com eles. Não, eles acham que este momento é o que garante a vida deles com Deus. Então, o que é tentar anular? Tentar anular é sacrificar, é fazer sacrifícios para serem aceitos por Deus. Então as pessoas vivem de sacrifícios em sacrifícios para tentarem ser aceitos. Irmãos, nós já fomos aceitos por Deus. Nós já fomos. Jesus já foi para a cruz, então não tem essa de ele me aceita ou não me aceita. Ele já me aceitou, ele morreu por mim há mais de 2000 anos atrás. Eu já sou aceito. Eu não preciso provar nada, nem fazer nada para ser aceito por Deus. Pastor, então o senhor quer dizer que eu posso viver no pecado? Vá, pode viver, eu não, viva você. Depois você experimenta, se você é filho, você vai levar umas boas palmadas de papai Deus. Porque dá um entendimento, quando eu prego, não é por merecimento, não é por fazer sacrifício, que eu posso fazer o que eu quero com a carne. Não é por esse caminho. Muita gente não compreende, parece que tem os ouvidos tapados, né? Ou querem falhar. Paulo disse lá em 1 de Coríntios, acho que é 6, versículo 11 e 12, olha o que ele disse aqui, bota na Almeida, tá, irmã, por favor. 1 de Coríntios 6, 11 e o versículo 12, ele diz assim: tais fostes alguns de vós. Então Paulo fala de um comportamento passado, aí ele diz fostes, ele diz, não está dizendo que é, está dizendo fostes, mas vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo, do Espírito do nosso Deus. Aí ele vai falar isso aqui que é maravilhoso: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas, nem todas convêm. Todas coisas me são lícitas, mas eu não deixarei dominar por nenhuma delas. Então Paulo corta qualquer liberdade para pecar. Não é pelo fato que você é aceito por Deus que você pode viver de qualquer maneira. Não é o fato que a dívida foi cancelada. A dívida foi cancelada, a dívida foi excluída, a dívida foi eliminada, a dívida foi anulada, a dívida foi suspensa. Ele suspendeu a dívida, ele invalidou a tua dívida, ele revogou a tua dívida, ele riscou a nossa dívida, ele cassou a nossa dívida. Não é por isso que eu agora tenho crédito com Deus, que eu vou começar a passar o cartão para voltar a não ter crédito. A gente não pode fazer o joguinho dos cartões de crédito no Rio de Janeiro, né? Secularmente falando, né? Acaba de sair tem gente que sai do sufoco, pede emprestado para sair do sufoco de cartão, aí daqui a 2, 3 meses na frente, volta a ter crédito e volta a fazer burrice de novo. Então tem gente assim que acha que vai ficar brincando com Deus, só porque foi cancelado, voltou a ter crédito. Não é crédito para fazer coisa errada, é crédito para andar em santificação e santidade diante de Deus. Então, quando você tem uma dívida, eu disse ontem, quando nós temos uma dívida, nós perdemos o crédito, só temos dívidas. Quando a dívida é paga, quando você não tem mais dívida, você volta a ter crédito. Então Jesus pagou a dívida, ou seja, eu tenho crédito com Deus. Eu não tenho crédito porque, isso é difícil de dizer, porque se os libertinos que têm a mente libertinas, para gostar de errar, se eles nos ouvem falar isto, eles vão errar, porque eles estão só querendo uma palavra que nós falemos aqui, não é pelo sacrifício, você não agrada a Deus por aquilo que você faz, você agrada a Deus pela fé. Tudo que está ligado a Deus está ligado à fé. Você não vê, mas você crê. Não existe maior honra para Deus, não é ficar de cara no chão, amado.
não é lamber pó da terra. A maior honra para Deus, quando Deus olha para os seus filhos e vê fé em nós. Porque existe uma preocupação do próprio Senhor Jesus. Ele falou: quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Ele vai achar alguém verdadeiramente crendo nele, ou todo mundo com raminho de folha de, como é aquele ramo lá? Domingo de ramo na mão, com águazinha no culto, né, com a garrafinha, que bota o poder aqui dentro, Senhor, com cueca na mão, com roupa do filho na mão, dentro a igreja virou, como é onde lava roupa? Máquina de lavar. A igreja virou máquina de lavar. Você chega nos púlpitos, cheio de roupa nos púlpitos, vai lavar roupa nos púlpitos. Não precisa, irmão, disso, em nome de Jesus. Quem já viu isso nas igrejas? Você também já fez isso? Quem já fez isso? Isso. A igreja virou uma máquina. Nos Estados Unidos tem muitos lugares que as pessoas levam lá para lavar. Aqui tem poucos lavanderia, mas lá tem mais. O pessoal não tem muita preguiça, né? Ou tem muito dinheiro, não sei. Aí paga lá para lavar. Aí lavou e a gente pensa que igreja é uma máquina de lavar. E vem a peça de roupa. E aqui... Aí meu irmão veio visitar a gente, vem ela com um paletó do marido. Eu falei: que isso, irmão? Ora pelo paletó do seu marido, do meu marido. Eu falei: irmão, seu marido não está aqui, é o paletó dele. Não, se ora pelo paletó. Jesus. Não, mas ela tem fé. Ela não tem fé, irmãos. Aquilo ali não é fé. Quando você manda alguém orar pelo um paletó, não é fé. Você ora por ele. Você ora por ele. Você não precisa trazer o utensílio do teu filho, da tua mãe, do teu marido, da tua esposa, do teu irmão. Se você mesmo ora, porque a ti foi dado autoridade para isto. Você recebeu o Espírito Santo para quê? Para ficar falando em língua, pulando? Não, somente não. Ele te deu o Espírito Santo para você ser testemunha de Jesus com autoridade. Então, mas eu não me deixarei dominar. Então, volte para lá, minha irmã abençoada. Gálatas capítulo 2. Gálatas 2. Gálatas capítulo de número 2, versículo 21. Ele disse assim: não anulo, eu não anulo, não cancelo. O que é anular, pastor? Anular quer dizer apagar. Eu não apago a graça de Deus. Tudo que eu sou, tudo que eu serei, para onde eu vou, é totalmente responsabilidade de Deus. Irmãos, você entra dentro de um avião, dentro de um trem, dentro de um ônibus, dentro de uma Uber, e você confia lá no piloto. Por favor, confie em Deus, que Ele vai te levar para o lugar certo, irmão. Amém? Amém ou não? Amém. Amém. Então, eu não invalido. A maioria do povo está invalidando a graça. Não é assim não. É como? Não, invalidar a graça é depender do homem. É depender do homem. Paulo disse lá em Romanos: não depende de quem quer, não depende de quem corre. Ou seja, eu quero, eu corro. Esse correr é esforçar. Não depende de quem quer, eu quero. Não é porque você quer, então eu vou me esforçar. Não é porque você se esforça, só depende dele. A obra já foi feita, e não está sendo feita agora, já foi feita. Antes dele vir à terra já estava feita a obra. No projeto de Deus, o único projeto de Deus, já estava pronto. Está tudo pronto. Diga: está tudo pronto. Ele nasceu, Ele sofreu, Ele morreu, Ele ressuscitou, e Ele vai voltar. Está tudo pronto. E nós vamos com Ele. Amém? Amém.
Tem muita gente perdendo tempo com a sua vida, desgastando a sua vida inutilmente. Ou seja, merecimento próprio, sacrifícios para serem aceitos, pagar um preço, pagar por algo que já foi pago. É difícil você colocar na mente de alguém que só vive pagando. Mas já pagou? Não, eu quero pagar de novo. Não, ninguém paga a minha dívida. Tem aqueles caras arrogantes, né? Não, já paguei. Não, outra pessoa que eu sou miserável, sou mendigo, eu vou pagar a minha conta, eu pago. A gente fica assim com Deus. Se eu não pagou, não, eu vou pagar. Eu tenho que pagar. Não, eu vou pagar. Eu já paguei, eu já morri. Eu já ressuscitei, já sofri, já fui humilhado, levei cuspida, levei tapa na cara, já escotada, fui humilhado por aqueles soldados, fui humilhado por aqueles sacerdotes, fui humilhado pelos romanos, fui humilhado por todo mundo por causa de vocês. Paguei por vocês, sofri por vocês, chorei por vocês, me batizei por vocês, fui no monte por vocês, morri por vocês e ressuscitei por vocês. Aleluias! Oh, glória a Deus! Vivíamos assim, pagando algo que já está pago. Às vezes o marido e uma esposa está com a conta lá e o marido vai lá e pagou, a mulher pagou e a mulher vai pagar e já está pago. Já está pago. Diga, já está pago. Fala o irmão aí, irmão, já está pago, irmão. Fala com ele, já está pago, já está pago. Ele pagou. E às vezes as pessoas vivem assim dizendo, ele fez metade. Quem já ouviu isto? Ele fez metade. Em João 19, 28 ao 30, João 19, 28 ao 30, diz assim, João 19, 28 ao 30, Jesus falando. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir o quê? O que foi dito lá nas Escrituras, estava se cumprindo em quem? Em Jesus. Tudo que foi dito por Moisés, nos Salmos, profetas, tudo foi dito lá atrás. Foi dito lá atrás. Estava se cumprindo. Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embebedaram de vinagre uma esponja e fixando num caniço de isopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Essa palavra está consumado, quer dizer, no grego, quer dizer, tetelestai. Tetelestai quer dizer totalmente pago. Está quitado, a dívida foi quitada. Irmão, não sei, você tem alguém que te deve dinheiro? Tem alguém que faz assim, não vou te pedir dinheiro não, pode deixar. Não vou te pedir não. Quando alguém que te deve, né? Aí você olha assim, né? Não pede, mas os olhos estão cobrando, né? É assim. A gente fica assim com Deus, olha para Deus assim, achando que Deus está olhando para a gente desse jeito. Deus está me cobrando. É porque eu fiz aquele negócio, Ele sabe que eu fiz. Minha mulher não sabe, meu marido não sabe, minha mãe não sabe, meu pai não sabe, ninguém sabe. Mas Ele sabe, Ele vai me cobrar. Tetelestai, dívida cancelada. Mas é muito fácil então, pastor. Fácil, porque Ele fez tudo. Fácil, porque Ele fez tudo. Amém? Mas não é fácil não, porque nós somos viciados a ver coisa, nós somos viciados a tocar em coisas, nós somos viciados a cheirar coisas. Então quando você tem que viver sem cheirar, sem pegar, sem ver, é difícil. Você vai comer um negócio, você não tem cheiro, come isso aí,
Primeira coisa que faz, pega para comer, faz o quê? Cheira. Se tiver um cheiro esquisito, você não come. Não come. Porque já estamos viciados. Viciadíssimos. Então, quando Jesus tomou o vinagre, ele disse: está consumado. Tetelestai, no grego, tetelestai, totalmente pago, dívida cancelada, excluída, eliminada, anulada, suspendida, terminada, invalidada, revogada. Ele cassou. Por isso que ele chega a dizer lá em Romanos 8:1, o que ele diz? Terminamos. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão aonde? Acabou? Bota na outra versão essa versículo aí, irmã, para a gente ver o que ele diz lá. Romanos 8:1, só para a gente ver. Essa é a Almeida, a outra. É essa? Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão... Olha aqui, isso é forte, ó. Isso é mais forte do que lá, né? Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com quem? Então, se eu estou unido com Cristo, eu tenho que apartar da mentira. Mentira não pode mais fazer parte da minha vida. Diga, mentiras não pode fazer parte mais da minha vida. Porque se eu tenho mentira na minha vida, eu não estou unido com Cristo. E se eu não estou unido com Cristo, eu vou me sentir condenado. Só não se sente condenado quem está unido com Cristo. Diz, agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Está unido com Cristo? O que está unido? Fazendo a mesma coisa que Ele faz. Você já viu alguém ficar unido fazendo coisa diferente? Eu faço uma coisa, você vai fazer outra. Não vai dar certo. Então, receba essa palavra. Eu sei que você recebeu essa palavra. Amém? Isso, irmão. Vamos dar um aplauso a Jesus Cristo. Assim disse o Espírito Santo.